dia, boa tarde, boa noite, caros estudantes e acadêmicos do curso de docência em educação infantil. Estou aqui com a videoaula número 2 e a gente vai conversar um pouquinho sobre a temática principal da aula, né? O nome desse tema, desse grupamento, digamos assim, dessa unidade, Poéticas do Processo, a dimensão ética e estética na captura das experiências infantis. Então, a gente vai problematizar, né? Vai pensar na problematização e na implementação de ações pedagógicas a partir, né, de conteúdos que a gente já viu, observação, registro, planejamento, da avaliação sobre a prática pedagógica na educação infantil. A gente, na organização da disciplina, separou 3 textos. Queria falar novamente que a imagem que eu selecionei para esse texto para essa temática, tem a ver com a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna de 22. Eu trago para vocês uma imagem da Tarsila do Amaral, que simboliza esse movimento, né? Então, a leitura que eu fiz dessa imagem, qual é a metáfora que traz para mim em relação a essa unidade. Ela fala de antropofagia, né? E a gente viu que a documentação pedagógica, ela tem, digamos assim, raízes, né? Raízes brasileiras, raízes internacionais, e eu tenho observado, né, as leituras focam muito na abordagem italiana. E daí eu pergunto a vocês, a gente realiza cópias da abordagem italiana, ou a gente pensa a documentação pedagógica a partir da abordagem italiana, da Madalena Freire, de tantos outros autores, e adequa à realidade que eu tenho, ao docente que eu sou, à instituição que eu trabalho, ao momento teórico-prático da minha realidade, né? A identificação que eu tenho com a narratividade, o meu desdobramento sobre as múltiplas linguagens. Então, eu quero dizer para vocês que a documentação pedagógica, para a gente, eu digo para nós brasileiros, ela não pode ser uma documentação pedagógica só pensada e baseada na abordagem italiana, porque a gente não tem aquele contexto. O nosso contexto é outro, né? Então, essa problematização que eu trago é um pouco sobre isso. A gente pode fazer muitas coisas, né? Vamos lá, Semana de 22, que foi uma quebra de paradigma, que foi antropofagia, então essa coisa assim de... tem abordagem italiana assim, mas não é só o que está no estrangeiro que nos atende. O que a gente tem nosso, que a gente já tem em pesquisa e que também está carregado, que é a documentação pedagógica para nós, brasileiros, né? Ela tem inspiração e a gente não pode negar a inspiração da abordagem italiana. Então vamos seguir à frente. Então, conforme eu falei, a gente vai entrar agora no texto do Junqueira Filho, do Ceron. Eles trazem o registro da documentação pedagógica na educação infantil, então é um pouquinho mais de aprofundamento, porque eles problematizam alguns conteúdos que a gente já viu na unidade 1, né? Sobre as práticas de registros, né? Sobre os conceitos de registros, né, em relação à documentação pedagógica, sobre um outro olhar sobre a intencionalidade pedagógica dessa documentação, né, um olhar
para a prática da produção, da organização, análise, armazenamento, socialização dos registros, elaborados no cotidiano, né, pelo professor e pelas crianças, cuja apropriação pelas análises, usos e reflexões entre esses sujeitos e comunidade escolar os elevam à categoria de documentação pedagógica. Então, também a gente vai ver em cada texto um olhar diferenciado sobre o conceito de documentação pedagógica. Nesse contexto, a dinamização, né, a relação professor, criança e conhecimento, ela vem mais fortemente, e a gente vai precisar olhar um pouco mais sobre isso do ponto de vista do desenvolvimento infantil, prioritariamente, né, do protagonismo infantil, mas olhar para esse desenvolvimento e pensar a visibilidade dessa aprendizagem, né? Os instrumentos como registro, quais são os instrumentos que eu vou utilizar para visibilizar as aprendizagens, as experiências das crianças, né? Pensar a memória, porque esse registro, a narratividade, ela é o registro da memória do que aconteceu, enfim. O status de documentação pedagógica, como é que tá, como é que esses autores trazem, e a gente vai pensar um pouco de documentação pedagógica para quê e para quem, né? Quando você estiver na sua prática, que você estiver pensando, ou que sua coordenadora, diretora, ou que você estiver chegado à conclusão, documentação pedagógica, para quem? Por quê? Eu acho que com essas duas perguntas você já começa a se situar dentro desse contexto, né? Esse texto também faz uma resgate desses autores importantes, né? E de alguns elementos, alguns estudos básicos, né? Digamos assim. Um olhar para o diário de aula, para o registro, para o portfólio, para o anedotários, relatórios avaliativos, recursos digitais. Aí eu acho que a gente já pode transitar um pouco mais. A gente vai para o texto também da Simone Richter e de Machado. Esse é um texto de documentação pedagógica na educação infantil por uma docência narrativa. Então vamos pensar um pouco mais dessa escrita, não só escrita, porque a narratividade na documentação pedagógica pode não ser só a escrita, né? Mas que essa ação de educar, ela é uma ação possível de ser narrada, né? Demanda, é trabalhosa, mas a gente está aí nesse rol de possibilidades, né? Nesse sentido, pesquisar as narrativas dizem respeito ao encontro entre adultos e crianças, né? Dentro do bojo da educação infantil, significa interrogar modos docentes de enfrentar a responsabilização, a responsabilidade de promover tempos e espaços nos quais, assim, as crianças possam compartilhar, né? Possam compartilhar momentos, possam compartilhar histórias. Isso, assim, é responsabilidade, né? E a gente vai pensar também se a gente vai estar avaliando ou se a gente vai estar compartilhando experiências, pensando sobre o momento do desenvolvimento infantil. A gente tem aqui também pontos importantes, que é a ideia de criança como experiência. Então, o tempo inteiro eu estou pensando que essa criança está vivendo experiências. Esse texto traz para a gente uma questão importante, que é a dimensão política da documentação pedagógica, né? Como você planeja, como que as crianças se realizam, o que é narrado, o que não é narrado, quais são esses interesses, né? A gente está lidando com um porvir. Viver a ideia de criança como experiência não é viver que vai acontecer necessariamente o que está no meu planejamento, mas é ter em mente que
a gente realiza o planejamento porque ele é necessário, mas a criança, ela é uma experiência, ela é uma caixa de surpresas, ela é uma caixa de possibilidades. Acho que caixa não é nem uma metáfora boa, né? Ela é um universo aí de possibilidades, melhor falando, né? Pensar alteridade, né? Pensar alteridade é pensar também o quê? A heterogeneidade, a diferença. Essas experiências vividas, pensadas, faladas de diversas formas e a partir de diversos contextos familiares, enfim, tudo naquele grupamento, né? E estar com as crianças requer um princípio ético, por conta disso tudo, né? Eu trago aqui também um pensamento da professora Luciana Osteto que eu acho marcante, né? É urgente ouvir suas perguntas, no choro, no balbucio, no gesto, na palavra, na ação. A escuta é disponibilidade ao outro e a tudo que ele tem a dizer. Torna-se hoje o verbo mais importante para pensar e direcionar a prática educativa. Está num texto de 2009, na página 7 e 8. Então, é esse universo, né? Esquecendo a minha caixa, trazendo para o universo, é esse universo. E que nesse texto aqui, como problematização assim do que a gente está pensando, ele traz 2 princípios que eu acho que eu entendo que são fundamentais. Veja bem, a reflexividade e a capacidade de imaginar alternativas. Então nós, professores, trazendo essa narrativa, né, a gente precisa o tempo todo refletir sobre o que a gente traz, conversar, dialogar, e a documentação pedagógica, ela requer capacidade de imaginação. Então, tem a ver com o que eu falei lá do Abapuru. Não é trazer, não é importar as possibilidades. O que você pensa sobre isso? Quais são as suas alternativas, né? E por fim, como bibliografia obrigatória, eu trago aqui o Alonso Tomazetti, do Registro da Documentação Pedagógica, Possibilidades e Necessidades Docentes. E eu tenho trazido muitos textos agora, né, pensando em você, docente, porque você tem uma ação importante aí, né, de reflexividade, de narratividade, de pensar a criança, de trazer a criança para o status, né, das 100 linguagens, do protagonismo, do que a gente possa falar, né? Então, a gente tem aqui nesse texto um ponto que são as linguagens, as múltiplas linguagens, então a gente não pode deixar passar isso, deixar de abordar ou deixar de pesquisar, né? Algumas pessoas, alguns docentes podem ter mais intimidade com esse sem número de linguagens, outros talvez não. Então precisa se abrir um pouco para isso e precisa se abrir enquanto você, pessoa, né? Se você gosta de fotografar, né? Comece a fotografar. Se você gosta de filmar, comece a filmar. Se você gosta de escrever, escreva para você, seu diário, né? A gente não consegue chegar. Tá, agora eu sou professor, então eu tenho que fotografar, agora eu sou professor, vou fazer foto-ensaio, vou fazer mini-histórias. Se isso não faz parte do seu repertório, se você não vê isso como importante, ou como uma linguagem expressiva, né, uma linguagem, uma possibilidade das crianças e você estarem falando sobre as experiências vividas, né? Então é isso. Acho que esse texto essa unidade 2 vai lapidar, vai trazer algumas questões que
Talvez vocês já conheçam, mas sobre outros olhares, né? Esses olhares, essas vertentes acadêmicas, cada professor aqui, cada pesquisador vem de um determinado lugar, uma determinada pesquisa, e eu acho isso bastante interessante para vocês pensarem a prática de vocês, a realidade de vocês, o contexto histórico, social, afetivo de vocês para a documentação pedagógica, né? Então, é isso que eu queria, assim, de mais importante para vocês. Espero que vocês aproveitem aí o segundo capítulo e também possam dar lá uma espiadinha na bibliografia complementar, porque ela vai ser interessante para vocês. Um grande beijo, forte abraço.